porque o Josué Mariano vai então falar-nos da sua nova obra literária. Josué, boa tarde e bem-vindo. Muito boa tarde sim. Josué Mariano é o meu nome, estudante universitário, escritor, web designer e marketing. Exato, na verdade estamos aqui para falar sobre mais uma literatura, certo, que é uma das segundas, que é na qual, né, já havia escrevido. E essa mesma literatura ela tem como tema o reino espiritual, porque acima de tudo, mais do que aquilo que eu sou profissionalmente, também buscamos a Deus, e uma das formas mais eficazes de levar o Evangelho, tal como a Bíblia aqui em Marcos 16:15 nos diz que ide, né? Então decidimos, ou seja, eu decidi nesse caso ter que escrever algum livro, porque há pessoas que não têm muitas oportunidades de ouvir pregações. Agora nós temos essa facilidade de ouvir por intermédio das redes sociais, mas às vezes é importante, principalmente quando estamos a falar de um determinado tema, é importante descrever aquilo que é o tema, né, de forma mais detalhada, a fim da pessoa compreender. E muitas das vezes, mesmo às vezes quando os pregadores passam no altar, acabam deixando lacunas. As pessoas vão se perguntando que aquilo, e por ser algo sem momentos para perguntas, as pessoas acabam ficando sem respostas. E pronto, tem um livro aí. Vamos lançar provavelmente no dia 16 do próximo mês, isso em fevereiro. E pronto, estamos aqui para isso. Onde é que será feito o lançamento? Na verdade, isso é algo que acaba sendo também um pouco confidencial, porque estamos a trabalhar para ver se combinamos o lugar com a equipa. Mas dizer que ele vai ser disponibilizado ou seja, em formatos diferentes. Ele vai ser disponibilizado em formato físico e em formato digital, a partir das redes sociais. E quando é que começou então a escrever? Olha, na verdade, pronto, para quem busca Deus, isso acaba sendo algo sem explicação, porque eu comecei a escrever isso no ano passado e eu não tenho como te explicar como começou, porque aquilo pareceu ser uma inspiração divina. E pronto, como eu já tinha um costume, isso desde criança, né? Tinha um costume de escrever, tudo quanto eu pensava, queria fazer, eu tinha como plano, automaticamente recaía numa agenda. Então aquilo desenvolveu em mim um hábito de querer escrever, um hábito de querer fazer apontamentos, e fui cultivando isso. Quando notei, já estava até um monte de cadernos em casa, e pronto. Aí decidi ter que escrever um livro, principalmente quando me converti. Havia diversos temas, principalmente dentro daquilo que é a religião, o cristianismo, que acabavam sendo não muito debatidos, esclarecidos também. Então eu achei a necessidade de ter que escrever livros para detalhar, explicar e ser mais coerente quanto a esses assuntos, a fim de que as pessoas possam compreender e ter um posicionamento em Deus diferente. Isso mesmo. E no que diz respeito os sonhos. Exato. Muitas são as pessoas que hoje em dia chegam, sonhei isso, sonhei aquilo. Será que as suas obras também explicam de forma detalhada sobre alguns sonhos que as pessoas têm tido? Na verdade, o sonho é mais real do que a própria nossa carne. Porque vamos voltar ou recuar, né? Sim. Naquilo que são as ideologias e teorias que normalmente antigamente apresentavam. Biblicamente falando, nós somos seres tricotômicos. Quando estamos a falar de seres tricotômicos, estamos a falar de seres que possuem 3 naturezas. Isso estamos a falar do espírito, alma e corpo. O corpo tem a finalidade apenas de nos permitir ter acesso à natureza, que é o reino físico da Terra. É essa a função do corpo. Mas a nossa verdadeira essência é o ser espiritual. Porque nós fomos feitos espíritos. Olha que, se nós olharmos para a Sagrada Escritura, tem passagens que dizem, importa com que, ou seja, Deus é espírito.
Importa com que aqueles que o busquem em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira essência de Deus. Deus não é homem. Então, Deus nos fez a imagem e semelhança. Logo, nós somos espírito. Porque nós, no processo da criação do homem, o homem, tal como havia dito, o homem é um ser tricotômico. Primeiro ele foi criado, depois ele foi formado, só depois é que ele foi feito. Por quê? Quando Deus, a Bíblia fala isso em Gênesis 1:7, ele diz que Deus criou macho e fêmea, ou seja, macho e fêmea os criou. Certo. Aí estávamos a falar de uma representação espiritual, ou seja, Deus criou o espírito e o homem e o espírito da mulher nesse caso, né? E quando Deus forma, porque a formação tinha que ser física, é onde a Bíblia fala que Deus pegou do pó da terra, fez barro e formou o homem. Estamos a falar da carne. Ou seja, precisava-se de uma matéria-prima que entrasse em contato com a natureza. E essa matéria-prima chama-se carne, ou seja, o corpo humano. E esse corpo tinha que haver uma conexão com aquilo que é o espírito. E só depois do espírito entrar em conexão ou em contato, com a carne, é que se tornou alma vivente. Mas a alma por si só, psicologicamente falando, a alma é o centro de todas as atenções, de todas as emoções. Porque na alma onde são gerenciadas todo tipo de sentimento, porque o coração não é o que sente. Isso é um outro assunto, mas vamos falar noutra hora. Não é o coração que sente, é a alma, e a alma é representada pela mente. Ou seja, não vamos falar muito sobre isso, mas enfim, fizeste uma pergunta e é muito importante, gostei. Os sonhos acabam sendo muito real. Existem pessoas que não têm a capacidade de acessar o reino espiritual. Certo. Exatamente. Existem essas pessoas que não têm essa capacidade. Mas isso em função do quê? Quando nós investimos muito na nossa carne, aquilo desenvolve uma insensibilidade. Essa insensibilidade que estamos aqui a nos referir é que faz com que nós não O sonho é algo muito, mas muito real. O sonho é algo que pode mudar a vida de pessoas. O sonho é algo que pode transformar. Sabe, existe aquela mudança que nós normalmente costumamos a dizer. Ou seja, a vida daquele senhor ou a vida da pessoa por si só mudou do dia para a noite. Nós podemos pegar nessas todas as verdades e incluir. Certo. Porque há pessoas, por exemplo, vamos supor... nós vamos entrar num campo muito
muito complexo, que requer muito discernimento, porque isso de certa forma chega a ser escândalo, principalmente para as pessoas que estão a nos ouvir nesse exato momento. Mas isso é algo que já está estabelecido e é verdade. As pessoas só ignoram. E muitas das vezes acabam nem tendo êxito, porque não sabem controlar aquilo que está a se mover na arena espiritual. Mas na verdade é isso. As tuas obras literárias explicam isso? Detalhadamente. Tal como o tema é o reino espiritual, fala sobre como ele está caracterizado, o que é, qual é o impacto, qual é a relação que existe entre o reino físico da terra e o reino espiritual. Fala sobre muita coisa. Fala principalmente sobre a essência do reino espiritual. É aí onde nós relacionamos o sonho. Sim, porque muitas são as pessoas que sonham. Exato. E não sabem como então decifrar os seus sonhos. Ou dormiu, sonhou, ele sabe que sonhou, mas simplesmente ignora. Por quê? Porque há pastores que eu já ouvi a pregar que quem sonha, isso não é bom. Pessoas que têm tido sonhos precisam de libertação. Ok. Olha, na verdade... Ou isso depende dos sonhos? Não. Quem sonha, na verdade até está a ser... ou seja, só está a cumprir com aquilo que é a sua essência. E quem não sonha, nós podemos deduzir que tem problemas espirituais aquela pessoa. Porque o pastor, ou o suposto pastor que disse isso, se calhar disse por falta de discernimento. Porque há uma diferença muito grande. Existe o discernimento de espíritos e existe discernimento espiritual. Certo. Discernimento de espíritos está mais relacionado com a fonte dos milagres, das pregações. Vamos supor, né? Tal como nós sabemos, nem tudo que nós hoje costumamos ver a partir das redes sociais, principalmente sobre profecia, milagres, nem tudo é verdade. Então, para você discernir se aquilo na verdade é verdade, ou se aquilo que você está a ver é verdade, você vai precisar ter esse dom. Você vai precisar ter essa capacidade de discernir a fonte daquele espírito. É aqui onde o livro de João entra e nos explica. Saiba discernir se o espírito é de Deus ou não. Aquele que procede de Deus confessa Jesus como único Senhor e Salvador. Mas diferente de como outros pastores vêm se apresentando, eles desenvolvem um ego na qual eles se apresentam como a identidade máxima, ou a personalidade máxima, perdão, do tipo, eu vou te curar, eu vou fazer isso, eu vou... Quer dizer, ele está sempre acima de tudo, aquilo simplesmente para alimentar o ego dele. Mas quem tem Deus, quem busca Deus genuinamente, não diz, ou seja, não se procede dessa forma, é diferente, porque ele compreende que não é ele quem cura. Se nós recebemos Jesus tal como a Bíblia nos diz, aquele que Possa relembrar mais uma vez quando é que será o lançamento? O lançamento está previsto para o dia 16 de fevereiro. Isso já no próximo mês. Quer dizer, o mês já está a terminar, então de Canadá vamos entrar em fevereiro. E no dia 16, pontualmente, eu creio que às 16 horas, vamos fazer o lançamento do livro presencialmente. Vamos fazer o lançamento do livro virtualmente ou nas redes sociais. E quem tem acompanhado o trabalho, quem tem acompanhado, até porque alguns, né, já fizeram a reserva aí, quem está à espera vai receber o livro tal como exige, né, o procedimento da aquisição. Exato. Deixa ficar aqui as tuas redes sociais, os teus terminais telefônicos, para que as pessoas então possam entrar em contato consigo. Antes de deixar os meus terminais, eu queria em particular, né, deixar assim um abraço muito forte a todos aqueles, principalmente aqueles que têm me seguido nas redes sociais, e inclusive aos meus líderes que, prontos, em função daquilo que eu tenho escrito, são eles os responsáveis. E pronto, minhas redes sociais, Facebook, Josué Mariano, LinkedIn, Josué Mariano. Não diz tudo, porque eu tenho a certeza que aí em casa tem muita gente ainda com dúvida e que quer saber mais sobre as tuas obras literárias. Então vamos para o intervalo e na volta continuamos a conversa.
Obrigado. Bora a música aqui na sua nave espacial. Deus de promessa. Você está conectado à Rádio Rocha Pinto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas. Tu és Deus de milagres, meu Deus. Ponto final do serviço informativo deste jornal. Você está conectado à Rádio Rocha Recordamos alguns títulos que fizeram manchete nacional e internacional.